Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite. A imagem do Senhor me dava quando nós orávamos agora era que o leão da tribo de Judá se levantou no trono nessa noite para inaugurar um tempo novo na sua casa. Amém? Quem acredita, aplaude o Senhor, porque Ele é Deus. E quando Ele se levanta, a tempestade é cessada, o mar é acalmado e todas as coisas são organizadas. Amém? A vossa proteção recorremos, Santo Amor de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega comigo a Sagrada Escritura, livro do profeta Isaías, 43, 18. Rápido que Deus recebe da tua alma. 997 na Bíblia Maria. Amém? Socorreu? Gente, Jesus vai voltar. Vamos ler a palavra. 997. Isaías 43, 18. Então, meu nome é Gisele. Sou casada. Quem estava aqui ontem, levanta a mão, por favor. Amém. Quem pensar que eu, não vou falar de novo, vai ter que ouvir. Nós devemos ser casada há 15 anos, temos 3 filhos. Hoje estamos morando em Uberlândia, Minas Gerais, seguimos ao centro do culto de oração Voar, na paróquia São Vicente de Paulo. A palavra vai dizer assim para nós: não nos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vez, vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Dar minha glória aos animais selvagens, os chacais e os avestruzes, pois terei feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede do meu povo. Nós vamos substituir a palavra povo pelas minhas famílias. Para saciar a sede das minhas famílias, minhas eleitas, famílias que formei para mim, contarão meus feitos. Palavra do Senhor. No século 6 a.C., Israel, Jerusalém invadido pelo exército babilônico. Então há uma devastação em Israel. Israel sofre um dos períodos mais difíceis da sua história, em que eles são deportados por uma terra estrangeira. E aí nós vamos ver um cenário onde as famílias são destituídas, os pais são separados dos filhos, alguns levados para lugares diferentes. Um verdadeiro caos se instala em Israel. Os filhos vão vendo os pais sendo assassinados, os pais sendo escravizados. Um caos se instala em Israel. Mas nós não podemos jamais esquecer que Deus se levanta do trono toda vez que o seu povo clama. Então nós vamos voltar aqui 600 anos depois do profeta Isaías, cerca de 600 anos. Jesus está lá no templo e os fariseus se aproximam para falar com Jesus, para discutir com Jesus sobre o divórcio. E aquilo que nós tratamos ontem da nossa casa, que o Senhor fez na nossa casa, Jesus vem para restituir aquilo que se perdeu no Éden. Jesus vem para restaurar aquilo que o pecado original quebrou. Então os fariseus vão colocar Jesus à prova. E aí eles começam a questionar a Jesus sobre a carta de divórcio dada a Moisés. Moisés deu ao povo com direito ao divórcio. Você não precisa pegar em Mateus 19 e vai dizer assim: é
permitido, os fariseus perguntando a Jesus, é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu Jesus, não leste que desde o princípio não era assim? O Criador fez o homem e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Jesus está lembrando aqui aos fariseus o princípio de todas as coisas. E o princípio aqui ele tem uma conotação muito mais forte do que o início. Ele está dizendo de algo que era primordial. Eu fico imaginando Jesus sentando lá no templo. E aí vai ter aquela paciência que eu e você não temos com ninguém, mas ele tem com os fariseus. E ele vai recordar aos fariseus aquilo que era primordial. Ele vai recordar que Deus, quando sentou para planejar a família, ele pensou ela de uma forma muito linda e amorosa. Ele pensou na harmonia conjugal que ele sonhava para aquele lugar. Ele sonhou de uma forma generosa, homens e mulheres que se perdoassem todos os dias. Ele pensou que era possível voltar atrás em algumas atitudes. Até o foguete que é o moço que volta atrás, por que nós não vamos voltar atrás? Então Deus senta, a verdade senta e planeja todas as coisas. O pecado original entra. E ele destrói aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus olhou para a sua casa, olhou para a minha casa e falou assim, vai ser perfeito. Porque ele será um vestígio e imagem da nossa presença. E aí Jesus recorda aos fariseus, ele usa um verbo aqui chamado deixar. Deixar. E o verbo deixar aqui, ele não é um abandono físico de pai e mãe, porque nossos pais envelheceram, e nós vamos ter que cuidar dele, nós vamos ter que ter paciência com ele. O verbo deixar aqui, ele traz para nós uma reorientação de prioridades. Gravoso. Quando Jesus diz para eles que o homem, lá no Antigo Testamento, deixará pai e mãe, está trazendo para nós uma reorientação de prioridades. Isso implica um sacrifício. Jesus está dizendo que agora o sacrifício vai entrar. Ele está dizendo sobre oferta. E para o povo de Israel, a palavra oferta ela tem um significado muito forte. Porque durante todo o Antigo Testamento eles faziam oferta para reparar os pecados da humanidade. Nós temos no livro dos Reis, algo que é muito simbólico para nós. Quando Elias vai na disputa com os profetas de Baal, e ali ele faz um escárnio com os profetas, coloca aí o seu altar, coloca todas as suas oferendas e pede o seu Deus Baal para botar fogo sobre essas oferendas. E aí chega lá no momento, já é dia, vai sacrificar essa graça cintura, e eles estão clamando, estão dançando, estão se cortando, porque era costume deles, oferecer também o sangue, e aí eles vão fazendo, e eles começam a zombar, e eles só grita mais alto, grita mais alto. Eles acabam o show da xuxa deles, acaba lá, e aí eles começam a dizer a palavra, que Elias reparou o altar. E aqui é muito simbólico e significativo para nós como famílias. Porque o reparar o altar é aquilo que foi profanado. Elias, antes de clamar o fogo do céu, ele repara o altar. E diz a palavra que ele vai preparando, ele manda cavar em volta de uma água, ele coloca o novilho sobre o altar, a oferta sobre o altar. E chega um dado momento em que está tudo preparado. Elias faz a sua oração ao céu e fala, aqui está a nossa oferta. O Senhor é o Deus vivo. E diz a palavra que desceu do céu um fogo que consumiu a oferta colocada no altar. E aí nós vamos entender que durante toda a Sagrada Escritura, nós vamos entrar em 3 personagens aqui. O quanto a oferta deles mudou a história da sua casa, mudou a minha história, mudou a sua história. Nós entramos na oferta de Abraão. Abraão era um homem que a sua, já era de idade, não podia ter filhos, eles recebem a visita do anjo, e ele diz que eles terão um filho, e eles recebem a promessa. Eles receberam o sonho deles. O
sacrifício de Isaac. E aí eu imagino aquele pai subindo o Monte Moriá, que é o monte da oferta, do sacrifício, da provação. Aquele pai caminhando com aquele menino e olhava para aquele menino. É o meu menino, é o meu projeto, é a minha promessa. Mas Deus está me pedindo. E se Deus está me pedindo, eu preciso dar. Não era qualquer um que tinha. Era aquele que tinha dado a promessa. Então, Abraão sobe o Monte Moriá. E o Isaac vai questionando: Senhor, aqui pai, aqui tem a lenha, mas onde está a oferta? E Abraão vai dizer: Deus proverá. E aí nós vamos entender na nossa constituição familiar que ela é programada em ofertas. Quantas ofertas você, pai, precisa fazer para que o seu Isaac seja oferecido a Deus? Quanta oferta de tempo você, pai, precisa fazer para que o seu Isaac seja ofertado a Deus? Quantas ofertas de tempo, quantas vezes você vai precisar desligar o seu celular para ofertar o seu Isaac a Deus? Quantas pedaladas de fim de semana você vai ter que largar para dar um cheiro na sua esposa? O seu Moriá você conhece. Eu estou falando com os homens. O seu Moriá, homem, você conhece qual é a oferta que você precisa fazer, qual é o desvio de caráter que você precisa olhar para ele e falar: Senhor, eu não dou conta dele, mas eu oferto ele ao Senhor. Porque a vida familiar é sacrifício, oferta diária. Então, Abraão permanece na oferta. E diz a palavra que Deus providenciou o cordeiro para ser imolado. Porque todas as vezes que nós permanecemos, mesmo que na dor, mesmo que nas lágrimas, escuta isso, homem, mesmo que na decepção, das sonhos que você não avançou, dos projetos que você queria e não deu certo, se você permanece, homem, Deus proverá aquilo que você não consegue. E aí nós entramos numa outra oferta. Ana, mãe do profeta Samuel. Ana também era infértil. Ana era casada com Eucana. Só que naquele tempo os homens podiam ter duas mulheres. É só naquele tempo de homens. Hoje a única tá bom, dá conta dessa daí para você, beleza? Para de arranjar problema e sair da presença de Deus. Era só lá. Agora é só uma. Então, Eucana é casada com Eucana. E tinha outra mulher, ela podia ter filhos. E Ana não podia ter filhos. E diz a palavra que... Esqueci o nome da bênção. Penina sempre zombava de Ana porque ela não podia ter filhos. Mas Eucana diz a palavra, é nome de homem, viu? Ele era um homem justo. Mas a palavra diz para nós que Ana sempre estava no templo, clamando a Deus para que ela pudesse gerar um filho. E aqui, mulheres, nós aprendemos com Ana que a oferta dela era que mesmo na zombaria, mesmo nas dores, ela permanecia no templo. Mesmo que eles falem com você que o teu marido não tem jeito, permaneça na presença de Deus, porque nós vivemos na presença de Deus que faz cair fogo no céu, e aquilo que nem fogo Deus faz, ele faz. Amém? Então Ana permanece. E diz a palavra que o profeta ainda zomba dela, o profeta Eli: você está bêbada? E ela diz: não, eu estou esperando que Deus cumpra as suas promessas comigo, que Ele me dê a graça de gerar um filho. E Ana oferta Samuel a Deus. E diz a palavra que Samuel vivia no templo, ele vivia na presença de Deus, porque Ana cumpriu o seu papel de mãe, de educar o menino para o céu. Então nós vamos aprender aqui nesses anos que vai acontecer com Abraão e Ana, que existe um lugar estabelecido para nós, como pai, como mãe, como esposa, como esposo, estabelecido pelo próprio Deus, onde nós vamos ofertar o que nós somos, para que o fogo desça do céu. É o que eu disse ontem, é sempre de lá para cá.
do céu para a terra, do céu para a terra, mas nós colocamos no altar aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. Aquilo que é de direito, a palavra oferta para o povo judeu, para os israelitas, eles entendiam que é muito mais do que dar um presente para Deus. A oferta aqui é no sentido de que reconhecer que Deus é quem me deu, é Deus quem me dá todas as coisas. E Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, e se não te deu ainda, você tem solteiro aqui? Levanta a mão dos solteiros. Levanta a mão, gente, vocês vão casar, aleluia, para ver vocês. Levanta a mão mais, eu estou baixinho, eu estou bem. Eu vou dizer para vocês, é só um preparativo, se vocês têm a vocação do matrimônio, aplauda os solteiros aqui, gente. Que vão casar. Eu prometi, né? Um tempo de namoro santo para vocês. Vocês vão se beber e quiserem dizer que eu preciso peitar. Então, Ana e Abraão entenderam que tudo que eles precisavam vinha de Deus. Então, eles sempre colocavam no altar e ofertavam, mesmo nas lágrimas, eles ofertavam. E aí nós damos um salto para o Novo Testamento. E aí nós vamos ver que o Deus oferta a sua divindade para dignificar a nossa humanidade. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus aos Efésios vai dizer que Ele te criou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que a minha casa e a sua casa, a oferta perfeita desce do céu, para restaurar a minha casa e a sua casa. E aí nós vamos agora entender que esse Deus que cai, esse Deus que desce do céu, agora começa a inaugurar um tempo novo nas nossas casas. Um tempo em que Deus deseja restituir o princípio de todas as coisas. Queridos, o princípio é muito mais do que um sonho meramente impalpável. Não existe essa palavra. Existe, né? Existe. Né? Ele falou para mim que ele é pastor por mim. Existe. O projeto de Deus, ele se estabelece na sua casa. A partir do momento em que você aceita, você esposa, o lugar que Deus te instituiu para estar. O tema que nos trabalha nessa noite é família, torna-te aquilo que tu és. O convite de Deus para mim e para você. O convite a princípios. Vamos voltar para o lugar que Deus nos estabeleceu. E aí nós vamos ver a Sagrada Família perfeita, Sagrada Família perfeita. Sagrada Família. Quando Jesus nasce, os magos vão adorar Jesus. E eles são avisados, em sonho, José é avisado, os magos são avisados que eles precisavam voltar por outro caminho. E aí eles vão por outro caminho e diz a palavra que um anjo avisa José que era para fugir do Egito, para o Egito, porque Herodes procurava matar o menino. E aqui nesse pequeno episódio nós vamos entender o lugar de cada um dentro de casa. Não é um lugar de ordem natural, é um lugar de ordem sobrenatural. Quem é que o anjo avisa? José. Homem, deixa eu dizer uma coisa para você. Homem com os princípios, homem que rege a sua casa, homem que é a cabeça da casa, não no sentido exclusivamente material. Ser o cabeça da casa é aquele que rege a vida espiritual da tua casa. Deus concede a você a autoridade e te ouvir de Deus o que naquela hora não é para sua esposa ouvir, é para você ouvir. Eu imagino José, que sonhos de José não era muito louco, viu gente? Vocês estão no sonho, mas ele era muito esperto. Então José ouve a palavra de Deus pelo sonho e ele levanta. E eu duvido que Nossa Senhora deu um pedido. Não vou. Não, eu duvido. Sabe por quê? Porque diz a palavra que José era um homem justo, era um homem íntimo de Deus. Então ele tinha autoridade sobre a sua casa. Ele exercia a autoridade que foi dada pelo próprio Deus a ele.
para criar a sagrada, para educar o menino, para levar o menino a cumprir a missão dele. Porque eu e você, como pais, temos a obrigação de entregar de volta as almas dos nossos filhos a Deus. Então, José avisa Maria. Maria sobe no burro, coloca a menina no colo, porque os filhos têm que ir aonde o pai não quer. O menino não decide para onde vai. E quando come o prato na mesa, é nós que manda. Então o menino Jesus coloca, Nossa Senhora coloca José no colo. E ela sobe no burro. Quem é que puxava o burro? Quem é que puxava o burro? Não viajava nessa graça. Sei lá se puxava o burro. Vamos lá puxar o burro. José puxava o burro. Nós vamos entender. Deixa eu só pegar a palavra aqui. A palavra vai dizer assim. Homens sejam a cabeça do nosso lar. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Então, José assume o posto que é dele, e ele puxa o burro mais de 400 quilômetros para ir para uma terra que para o povo de Israel era uma terra de morte, eles tinham fugido de lá. Era uma terra que significava dor, era uma terra que significava sofrimento, porque muitas vezes nós vamos precisar ir por alguns lugares para trazer dor, para que a bendita crise que entra na nossa casa restaure a nossa família um dia. Não deixe as crises passarem despercebidas, porque quando nós entendemos a crise chegando, nós vamos perceber que o céu desce a bênção para nos santificar naquela crise. E a família, a Sagrada Família começa a ir para o Egito. Quem senta no burro? Quem senta no burro? Maria. Deixa eu dizer para você, mulher, talvez a hora de você sentar no burro. Parar de querer puxar o burro. Deixar a autoridade para o seu esposo, para o seu pai dos seus filhos. Quantas de nós mulheres não queremos sentar no burro? Quantas de nós mulheres queremos disputar com o homem dentro de casa? Quantos de nós queremos ditar todas as regras? Ele não tira a autoridade do pai de frente aos filhos. E aí, a Sagrada Família ensina para mim, para você, mulher, que existe um lugar que cabe ao homem fazer como cabeça. E muitas vezes ele não faz, porque você sempre toma as rédeas do burro. Então talvez algumas coisas não são organizadas dentro da nossa casa. Mulher, porque você fica querendo puxar o burro e não sentar o burro. Vocês estão entendendo a analogia do burro, né? Amém? E o menino Jesus vai e eles voltam. E quando eles voltam, toda a bênção de salvação começa a acontecer na história da humanidade. Mas tudo aquilo que hoje nós vemos, tudo aquilo que nós presenciamos, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E o olhar de Deus sempre está voltado para a nossa casa. O olhar de Deus sempre está voltado para a sua família. Quando a enfermidade chega, quando a crise financeira chega, Ele não é diferente. O que Ele espera de mim e você é oferta. O que Ele espera de mim e você é dar para mim que eu dou conta. Você não dá, mas eu dou. Por isso que aí nós voltamos lá na palavra que nós lemos, que vai dizer: não lembreis mais dos acontecimentos de outrora. O Senhor está dizendo para mim e para você que tem de perdão. Todas as vezes que o perdão não entra na nossa casa, nós fechamos a oportunidade da graça do céu sobre a nossa casa. E aí a palavra continua dizendo: porque eles que vão fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? É um Deus que está prometendo para mim e para você de inaugurar aquilo que eu iniciei falando, um tempo novo, um tempo de mudança, um tempo de esperança para a minha casa e para a sua casa, um tempo de matrimônios, de homens e mulheres que se entendem, de homens e mulheres que buscam a harmonia conjugal, que buscam uma relação com Deus para que do céu desça o fogo e abençoe a nossa oferta.
A palavra continua dizendo assim: vou abrir uma via pelo deserto. Queridos, o deserto ninguém abre via porque lá não tem água. Mas ele está dizendo que o impossível ele traz para as nossas casas. É um tempo de voltar para princípios eternos. É um tempo de voltar para princípios de Deus para a nossa casa. É um tempo de colocar diante dele aquilo que ele nos deu. Deixa eu dizer, é um tempo de dar coisas para quem está vivo. Nós vivemos uma cultura em que as pessoas morrem e a gente compra os melhores arranjos de flores, os mais bonitos, e colocamos no túmulo das pessoas. Mas quantas vezes você não dá uma flor para quem convive com você todos os dias? É um tempo de dizer eu te amo para quem convive com você. Não só no aniversário de casamento, quando você lembra, né? Não só no dia do aniversário. Está o tempo de voltar a dizer quanto ela é especial para você. E talvez as nossas dores de história, aquilo que nós trazemos na nossa história de vida, nós estamos nos fechando. Nós vamos nos fechando e achando que nós precisamos ser assim. Está tudo bem, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não! O leão da tribo de Judá levanta do trono para mudar quem nós somos. Então oferta sua ouriço para os outros. Ouriço não existe, né? É de ouro mesmo, né? Oferta para o Senhor aquilo que você tem. É o tempo de restituir o tempo para a nossa casa. Queridos, esse seminário para as famílias termina hoje. Mas qual é a decisão que você toma de ser um esposo melhor? Qual é a decisão que você toma de voltar para casa? De ter um lugar para chamar de meu? De ter um lugar para chamar de minha casa? Quantos de nós estamos tão distantes da nossa casa, não ofertando mais para Deus aquilo que é tão precioso? Quando Deus pede Isaac, Ele não quer Isaac, Ele quer Abraão. Deus está pedindo você hoje. Deus está pedindo a sua história hoje. Deus está pedindo as suas dores físicas, emocionais. Deus está pedindo que tenha uma oportunidade de curar as suas feridas da infância. E que você chegou no casamento cheio delas. Então você sai ferindo todo mundo porque você não se curou. É um tempo de voltar para dentro de casa, de colocar os meninos no colo, de passear com as crianças, de sair da sua esposa, de pagar cachorro quente para ela na rua. É um tempo de tirar a mulher de dentro de casa e dar dignidade para ela. É um tempo de sonhar um tempo novo na minha casa, na sua casa. E se talvez a solidão tenha visitado a sua casa, deixa eu dizer, o leão da tribo de Judá pode mudar toda essa realidade. É um tempo de mais abraços. É um tempo de mais aconchego. Família, torna-te aquilo que tu és. É o sonho que Deus tem para a sua casa. É tempo de sonhar os sonhos de Deus. Está na hora de derrubar os limites que nós derrubamos dentro das nossas casas. De brigas de filhos. Quantos filhos brigam entre si e trazem desgosto para os pais? Quantos filhos mentem para os pais dia e noite? E o que você tem que dar é decepção no coração do seu pai e da sua mãe. Quantos esposos escolhem brigar na frente dos filhos? E aí nós vamos criando uma geração que não sabe para que mundo vai. Quem é que está certo? É papai ou mamãe? É papai ou mamãe? É tempo de restituir o equilíbrio dentro das nossas casas. É tempo de ter saudade de abraçar quem ficou em casa quando você foi trabalhar. Você tem gosto de voltar para a sua casa? Você tem gosto de pensar quando eu chegar, minha esposa vai estar cheirosa.
Eu vou dar um cheiro muito forte dela. Cheiro é aqui da Bahia. Eu vou dar um cheiro dela. Quando o seu esposo chegar, você vai dizer, meu amor está chegando. Ou você vai dizer, ele está chegando. Quando o teu filho chega em casa, ele tem gosto de gritar e falar, pensa mãe, pensa pai. Quais os valores, o altar que nós temos levantado dentro da nossa casa de valores para os nossos filhos. E que os meninos precisam de limites, gente, precisa. Não dá mais para sermos pais tão permissivos. Não dá mais para o menino você pedir um copo d'água para o menino e o menino falar, vai lá e pega você. É porque você pai, você mãe não ocupou o teu lugar. E dizer, você vai pegar agora para ele entender o lugar dele e a sua autoridade dentro de si. Qual é o seu memorial que você precisa assumir hoje de sacrifício? Talvez o seu sacrifício é perdoar o adultério que chegou na sua casa. Talvez o seu sacrifício é perdoar as palavras tão grossas que todos os dias a sua mulher fala para você. Deus nos chama hoje a voltar ao princípio. A sonhar com Ele, de que é possível. Lembra que eu disse que a pregação de ontem terminava hoje? Quando disse que é possível, é porque o fundamento que eu disse ontem só é possível quando eu e você, pai, mãe, esposa, filhos, entenderem que a nossa vida é uma oferta viva a Deus. Por isso que a palavra vai dizer, oferecer os nossos corpos como oferta viva a Deus. Nós nascemos para amar, conhecer, amar e servir a Deus. Vai dizer parecido na igreja católica. Conhecer, amar e servir, conhecer, amar e servir. É isso que nós temos que entumbir a nossa casa. Levantar altares de adoração dentro das nossas casas. Levantar altares de perdão. Mesmo que você esteja certo. O perdão não é para quem está certo, é para quem se decide permitir que o fogo desça do céu e recaia sobre a sua oferenda. Eu quero convidar você nessa oferta, nessa noite nós vamos trazer como é que está a nossa casa hoje. Queridos, o seminário termina hoje, mas o grupo de oração continua. E a obra que Deus deseja fazer na sua casa não termina hoje. A obra que Deus deseja fazer no seu matrimônio, a restituição que Ele deseja fazer, não termina hoje. Deus deseja curar traumas. Deixa eu falar no meu coração, mulheres violentadas na infância. Mulheres abusadas, que trazem isso para o matrimônio. Deus deseja curar a sua história hoje. Vai imaginar o Senhor cuidar de homens amarrados em secas, porque você apanhava muito dos seus pais. Isso você traz essa violência física para dentro de casa. Feche os seus olhos por um instante. Eu não sei qual é o tempo, o lugar de distância que você está na sua casa. Deus sempre deseja reparar as brechas. Deus sempre deseja fazer algo novo. É para isso que Cristo veio, para fazer novas todas as coisas na sua casa. Nós queremos voltar para casa hoje, Jesus. E ofertar a nossa vida como sacrifício vivo de amor aos nossos. Mesmo que tenhamos que sangrar, mesmo que tenhamos que passar noites em claro, nós queremos ofertar a nossa vida. Nós queremos ofertar a nossa história. Nós queremos porque nós confiamos que o Senhor, do alto do céu, o guarda de Israel, se levanta em defesa das nossas casas, da enfermidade que tem perpetuado dentro da sua casa. Ele se levantou hoje. Ele se levantou hoje. Nós queremos
Nós queremos voltar para casa. Eu quero convidar você, escuta, feche os seus olhos. Escuta essa canção. Se me deu saudade de um tempo que não volta mais. Escuta isso. Você me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança das brigas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava na cozinha, filha presa por pescar. Nossa família unida era simples de juntar. Eu me lembro que costumava reclamar. E eu juro que eu queria voltar. Que a gente cresce e as coisas mudam de lugar. Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei mudar o tempo, não adianta nem lembrar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo, tantas vezes até outro se cansar. Ter um abraço demorado, se demorar, perdoar. Ligar mais vezes pra família se confessar. Que certas coisas continuam a pensar. Mamãe gritava na cozinha, filha presa por pensar. Nossa família é unida, era simples de jantar. Eu me lembro, agosto, maio, amar. E eu juro que eu queria voltar. Coloca no teu coração. Deus deseja curar as ausências da nossa casa. Deus deseja curar o remorso que está no teu peito. O Senhor deseja hoje restituir o amor pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Senhor, libera sobre nós agora o desejo de voltar para as nossas casas e sermos ofertas de amor pelos nossos, de trazer a esposa para perto, de trazer o esposo e deitar no ombro dele todas as noites. Nós queremos voltar a sentar na mesa com os meninos de romântico. Nós queremos voltar a nos reunir sem o celular na mão. Nós queremos voltar e perdoar aqueles que tanto nos ofenderam quando nós mais esperávamos acolhimento. Venha, Senhor, com a tua graça. Nessa noite, curar as famílias. Curar os corações das famílias nessa noite. Quantas feridas abertas. Quantas feridas que ainda não cicatrizaram. Venha hoje, Senhor. Nós queremos voltar a viver o teu projeto dentro da nossa casa. Nós queremos permitir isso. Você recebeu um papelzinho? Recebeu? Recebeu um papel?
Você vai escrever, se não tiver lá, você espera do vizinho. Mas você não olha para o seu colega, esposo, quando lá. O que você quer ofertar a Deus hoje? Talvez é um pecado. Talvez é um vício. É o seu tempo. Você quer ofertar a sua dificuldade de amar, de abraçar. Senhor, coloca no meu coração homens que sempre foram rejeitados no abraço de pai. E como você hoje tem dificuldade de abraçar homens, de aceitar o carinho de outras pessoas, eu quero convidar você a escrever para você uma palavra, uma frase. Que Jesus vai vir aqui no meio de nós daqui a pouquinho, que é Ele do alto do céu, derrama graça para o Deus derramar o fogo sobre a nossa vida. Então eu quero convidar você, um minuto você tem, pode escrever. Enquanto isso o ministério vai cantando, enquanto você escreve. Sem o tempo que não volta mais, você me deu lugar de está frente dos seus pais. Tocar ser criança nas brigas com meu irmão, que só me videogame era a nossa preocupação. Mamãe gritava na cozinha, fica presa no pescar. Nossa comida é bonita, é simples de entrar. Eu me lembro que costumava me Quem já escreveu pode se levantar.